Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto de hoje é da primeira carta, epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, ó: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto, se nós amar, além só das palavras, e nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Pronto, meus queridos, aqui é o seguinte. Ontem eu fiz um vídeo sobre perdão, né? Que nós precisamos de fé para perdoar. Que perdoar é um ato difícil de se fazer. E aqui eu li aqui nesse texto no 1 João 3, a partir do 18 ao 23, ele está dizendo aqui, para nós não amar só de palavra, mas por obras e em verdade. E através disso, e nisso conhecemos que somos da verdade. Diante dele asseguraremos nosso coração, né? Se nós obedecer a Deus, nós vamos ter um coração seguro. Coração na Bíblia refere a emoções e a pensamentos e sentimentos. Aí ele diz, e nisto asseguraremos nosso coração, se nós fizer o que ele manda, né? Aí ele diz assim, ó, sabendo se o nosso coração nos condena, a nossa consciência nos condena, maior é Deus do que os nossos pensamentos e sentimentos. E conhece todas as coisas. Se nosso coração nos condena, meu irmão. Se nós sabemos na nossa mente que nós estamos errados, que nós não estamos obedecendo os mandamentos de Deus, nós temos consciência disso. E nós não se arrependemos ainda, não obedecemos a Deus, se nosso coração, que é pecaminoso, caído, né, nos condena, maior é Deus. E mais santo é Deus, ele que nos condena mesmo. Deus é mais santo. Mas se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, o meio do nosso coração não nos condenar é se nós não amar, se nós não fizermos as coisas de Deus só por meio de falácia, mas por obras e em verdade. Porque se nós fizermos só de palavra, nossa própria mente vai, nós sabemos que nós estamos enganando nós mesmos. E ele diz que, mas se nós fizer a nossa fé, não ser só uma fé passiva, mas uma fé ativa, se nós transmitir a nossa fé por meio de ações, ele está dizendo, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Isso vai gerar confiança. Isso vai gerar confiança para nós pedir a Ele e sabendo que vamos receber, ó. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. Jesus diz em João 15, ele diz assim em João 15, ó, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, Jesus que diz, pedirei tudo que quiser e vos será feito. Viu, meu irmão? É com base nisso que o centurião tinha tanta fé para dizer assim, ó, mestre, não precisa nem o senhor entrar na minha casa. Diz só uma palavra e o meu servo vai sarar, mestre. Porque o centurião, meu irmão, a Bíblia diz que ele era uma pessoa justa, ajudava, quando ele podia, ele ajudava os pobres, né? E ele fazia coisas maravilhosas perante Deus, a ponto de alcançar testemunho dos próprios judeus. Um homem israelita, um homem romano, centurião romano, alcançou testemunho dos próprios judeus, dizendo assim, Senhor, ele é digno de que o Senhor vá lá e cure o filho dele, porque ele ajuda o nosso povo. Jesus foi lá, Jesus chegou lá e ele disse, nem entra na minha casa porque eu sou pecador, disse uma palavra, ao tanto de confiança que ele tinha, disse uma palavra e o meu servo vai sarar. Aí, meu irmão,
Jesus olhou para o próprio discípulo dele, por 12, e falou: Ó, nunca vi tanta fé como eu vejo nesse. Nunca vi tanta fé numa nação inteira chamada Israel, um país inteiro, como eu vi nesse homem. Então, ele alcançou essa fé maravilhosa porque ele sabia que ele agradava a Deus, fazia as coisas de Deus. E aqui o texto está dizendo: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Mas se por acaso nosso teu coração nos condenar, meu irmão, nosso coração nos condenar, é só nós se arrepender. Só nós se arrepender, saber que nós temos um advogado fiel em nosso favor, e nós começar a se esforçar, porque é esforço para perdoar, para amar, tudo é mandamento, tudo é ordem, não é sentimento, é um mandamento. Amar não é sentimento, amar é uma ordem, ama o teu próximo. Por isso que a gente ama quem nunca a gente viu. E fazendo isso, obedecendo a Deus, nós temos confiança perante Ele. Para pedir tudo que quiser e você será feito. A pessoa, essa via de mão dupla, você com Deus maravilhoso, o Criador do universo, você obedece Ele e Ele vai lá e te guarda, te protege e ainda consegue as tuas petições. Porque se tu fizer o que Ele manda, tu vai saber até pedir, não vai pedir qualquer coisa. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.